Alô, todo mundo do Conexão Extrema Filhos, que alegria estar com vocês mais uma vez e lá vamos nós para um tema super importante que é É, ensinando a tomar decisões. Ela foi ler bem no comecinho, tava assim toda interessada ali, eu liguei sem falar para ela. Muito bem. Ensinando a tomar decisões e a importância de nós criarmos filhos que sabem tomar decisões, sabem enxergar onde eles querem chegar e caminhos para chegar neste lugar. é isso aí, pessoal. Acho que vai ser bem interessante para vocês, desde quem tem filhos pequenos até quem tem filhos adolescentes como nós. Eu acho que esse assunto de ajudar os nossos filhos a tomar as decisões para que a vida adulta deles possa ser mais coerente nessa área é bem legal. Então, pessoal, na verdade tem outra coisa. Nós acabamos por preferir fazer aqui pelo Gil Batiston. A semana que vem vai ser no Conexão Extrema Filhos, né? Eu acabei de receber uma mensagem ali. Por que não tá no Conexão Extrema Filhos? Falei, que vergonha. É verdade. Olha a Sandra aí, que alegria, Sandra. Que bom que você tá aqui. Olha que Nos verdade. sentimos mais próximos. Então, na próxima semana a gente vai fazer lá na página do Conexão Extrema Filhos, claro, né? Eu tô tão acostumado com a Gil Batistão que acabei caminhando por aqui muitas vezes. Então temos a página para você curtir do Conexão Extrema Filhos e muito importante, precisamos pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscrever lá no Facebook ou aqui no Facebook, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso ajuda a gente caminhar bastante aí com o nosso canal e com a mensagem para os pais. É isso aí, contamos com vocês para compartilhar essa live também e alcançar aí os pais que vocês conhecem, que são do relacionamento de vocês. Acreditamos que essa mensagem que nós estamos deixando aqui, ela é relevante para a vida de todos os pais nessa estação, de muitos de nós, né? Ficamos perdidos em como lidar com todas as questões com os nossos filhos, mas cremos que o Senhor tem nos dado graça e nos fortalecido para poder ajudar algumas pessoas nas coisas que nós, né, tivemos que aprender por nós mesmos e nós tivemos dificuldades e hoje a gente vê que a gente pode repartir aí um pouco das coisas que nós lutamos aí, descobrimos e com o Senhor podemos ter sucesso em algumas e fracasso em outras, mas podemos perceber hoje o Senhor nos levando para um bom caminho como família. Muito bem, temos a doutora Stephanie conosco, sempre contribuindo muito aqui nas nossas lives, né? Ela e seu esposo. Tivemos uma homenagem hoje do Matheus, né? Obrigado, Matheus. Muito legal. Pessoal, até o fim dessa live você vai ter provavelmente uma ideia um pouco mais clara do porquê é tão importante os nossos filhos aprender a tomar decisões. Porque é tão importante que eles possam dar alguns passos por eles mesmos. Porque quando nós ajudamos os nossos filhos a tomarem as próprias decisões, eles erram mais ou erram menos na infância, Débora, quando eles podem tomar decisões? Eu acho que no começo eles erram mais. Uhum. E aqui tem algo importante, né, sobre isso. Eles erram mais no começo, mas... Quem sabe no futuro eles vão errar menos. Muito bem. Nós vamos cometer uma série de erros quando estamos aprendendo a tomar decisões. Mas os erros que nós cometemos quando somos crianças têm consequências muito menores do que os erros que nós cometemos na época de adulto. Então, quando você for começar a tomar suas decisões, quanto maior forem as decisões, quanto mais importantes para a vida, mais você precisa estar certo do que você vai fazer. E quem está aprendendo a tomar decisões sempre erra muito mais. Mas quem já toma decisões, é acostumado com as decisões, erra muito menos. Portanto, vamos aproveitar esse tempo tão importante da vida que é a infância para ensinar nossos filhos a tomar boas decisões. Você que está entrando, se você puder compartilhar essa live lá no seu perfil, o que acontece? Gente que tem relacionamento com você, mas não tem conosco, acaba assistindo também. Então daqui a pouquinho eu vou pedir de novo, mas você que está aí, manda lá já, clica. Alguém pode compartilhar lá no Evida para mim? Agradeço, pode compartilhar lá no grupo Evida e aonde você quiser. Gostamos muito de estar com você aqui, porque esse assunto fala direto do nosso coração. E a gente percebe que quando os nossos filhos se tornam adolescentes, eles acabam
brigando de uma forma natural por isso, né? Pelas decisões, pelo um caminho que eles próprios escolham para a vida deles, e quando eles já estão sendo ensinados nessa área, eu acho que essa briga, esse conflito, ele se torna muito menor, né? Muito mais fácil de lidar com isso, quando eles já estão sendo ensinados de que é importante que façam as suas escolhas. É uma coisa muito importante nós entendermos que na adolescência nossos filhos vão precisar de autonomia. E isso é natural, existe uma mudança de paradigma. Na infância, o meu pai falou, tá certo. Na adolescência, o meu pai falou, tá errado. Então, eles partem do princípio que tudo que o pai fala está certo, um princípio infantil, para ir para outro princípio mais infantil que esse, aliás, que é tudo, se o pai fala, deve estar errado. Por quê? Porque eles têm necessidade de desconectar a sua personalidade, desconectar a sua forma de pensar, os seus paradigmas, de ser apenas uma continuidade do pensamento, da mentalidade, dos sentimentos dos seus pais, para ser o seu próprio pensamento, a sua própria mentalidade. Isso normalmente é assustador para pais que não sabem que isso vai acontecer. Você olha para o seu filho e pensa, da onde saiu esse cara? Da onde saiu essa mulher? Da onde saiu essa menina? Por que que agora ela está resistindo ao que eu estou falando? Acho que é isso rebeldia. Certamente, muitas vezes você encontra rebeldia, mas muitas vezes nós confundimos essa necessidade de autonomia com rebeldia e tratamos como pecado aquilo que é um processo natural de desenvolvimento da condição humana. Então, se você está um pouco assustado aí com seus filhos adolescentes, nós também passamos por sustos com os nossos, e existem algumas coisas que são naturais dessa fase, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, com sabedoria, com graça, sem ficar todo o tempo achando que nós estamos numa disputa com eles, e toda vez que nós promovemos essas disputas, né, uma atrás da outra, isso só vai enfraquecendo o nosso relacionamento. Então eu creio que vai haver graça da parte de Deus aí sobre a sua vida, para que você possa lidar aí com as más escolhas do seu filho com graça nesse Será tempo. que vão ter más escolhas? Você acha que quase todos vão tomar algumas más escolhas? Eu acho que sim, né? Eu acho que se a gente que é adulto ainda toma mais escolhas na nossa vida, quanto mais os nossos filhos que são imaturos na maior parte das coisas da sua vida, né? Mas a gente também amadureceu fazendo escolhas ruins e percebendo isso e podendo voltar atrás em algumas, né? Então é bom que essa fase deles dá para voltar atrás em muitas das escolhas que eles estão fazendo. Então vamos lá, o título da live é Como Fazer, então nós vamos falar como fazer, mas você que não compartilhou ainda, ou se você está no Facebook, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Então eu vou enrolar você 15 segundos aqui. Oh, amor, como você tá bonita hoje. Vai lá, clica lá e compartilha. É sorridente. Tá tão bonita, acho que é a alegria do Projeto Esther ontem, que foi maravilhoso, não foi? Ele quer me dar uns minutinhos para fazer propaganda aqui do nosso projeto. Não sei se você, mulher que está assistindo aí, já teve a alegria de participar conosco lá ao vivo, ou se você está assistindo aí pelo Face do Vida para os Povos. A gente estava até pensando ontem em dar uma melhorada na nossa transmissão, né? A gente está fazendo uma transmissão bem caseira aí pelo celular mesmo, porque a ideia era só privilegiar um pouco as irmãs que estão em casa, né? E por conta da pandemia, de não... Só que tá ficando grande, né? Aí só que tá sendo tão especial, a gente tá tão feliz com o que Deus tem feito na vida das mulheres e com o potencial que tá surgindo lá em cada uma para compartilhar, que a gente tá até pensando em arrumar uma forma mais efetiva aí de transmitir. Mas se você mora aqui, você tem condições de assistir ao vivo, né? Eu acho que é incomparável. Vem quarta-feira no seu lugar, às 19h30. 19 horas, gente. Das 19 às 20 Perdão, horas. às 19 horas, ok? Se você é mulher, você pode ir, você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Glória a Deus. Obrigado, Jucimara. Desculpa eu me aproximar assim, que eu tô sem óculos, gente. Aliás, não sei onde eu coloquei O óculos dele fugiu o meu de casa, óculos. gente. Meu óculos, ele é muito fujão. Meu óculos está na adolescência, misericórdia. Vamos lá. Vamos falar diretamente agora sobre quais os princípios que nos ajudam a fazer com que os nossos filhos tomem decisões melhores por toda a vida. O primeiro princípio: se você cria uma criança para ser uma criança excelente, essa criação só funciona enquanto ela for criança.
Quando ela deixa de ser criança, não se aproveita para nada. Vou falar de novo. Se você cria seus filhos para serem crianças maravilhosas, crianças modelinho, crianças perfeitas, crianças excelentes no seu comportamento, em tudo mais, provavelmente a maior parte da sua educação vai falir quando ela deixa de ser criança. Então, se eu não posso pensar apenas em fazer uma criança que faz tudo certo, Débora, o que eu tenho que pensar? Eu acho que nós precisamos ter uma visão de futuro, né? E olhar para os nossos filhos, trazendo para eles uma educação que possa prosseguir ao longo da vida deles, olhando para eles como jovens, como adultos que vão poder ser centralizados, que vão poder ser maduros, que vão poder usar então essa educação da infância na sua vida. Claro, porque se nós decidimos que nós queremos que os nossos filhos sejam super admiráveis, crianças assim que todo mundo olha e fala, uau, aquela criança que chega alguém em casa e fala, oi, com licença, vou chamar meu papai. Papai, tem chegando uma visita. Eu vou lá pro meu quarto, se o senhor precisar, o senhor me chama. E precisa pro quarto, cumprimenta a visita. Tá bem vestidinho, não tem manchas na roupa, não derruba as coisas. Então, você vai precisar tomar todas as decisões por ele. Vai precisar treinar ele para as falas, vai precisar colocar roupa nele, cuidar com a roupa nele, não deixar ele brincar demais, porque ele vai amassar a roupinha. Mais ou menos uma criança do século XV, né, Elielma? E aí o que acontece? Ok, a criança se apresenta, todo mundo fica admirando o papai e a mamãe. Então, papais e mamães que precisam usar o filho para serem admirados podem estar entrando numa barca furada. Por quê? Porque as crianças precisam ser educadas para ser conectadas com Deus e tomar decisões positivas, apropriadas para a sua vida no futuro. Nós olhamos para a educação como uma forma de conduzir a criança nesse trajeto da infância, adolescência, juventude e maturidade, de uma forma que em maduro ele saiba tomar as melhores decisões, ele seja para alcançar os sonhos dele para a vida, os sonhos de Deus para a vida dele. Então, quando nós temos um foco demasiadamente circunstancial ou muito em ser uma criança, uma exigência dessa perfeição, nós muitas vezes nos perdemos nesses caminhos da educação. Claro, alguns pais ficam em pânico porque os filhos acabam tomando caminhos e decisões, aquela criança que faz uma manha, já vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre isso. Aquela que grita no mercado, aquela que faz... Nós não estamos falando de deixar a criança a sua própria sorte, não conduzi-la, não ter margens. Mas nós estamos dizendo que quanto antes ela tomar pequenas decisões que vão crescendo, mais facilmente ela vai ser um adulto que toma boas decisões. É isso aí, então nós precisamos ajudar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a fazer escolhas. Não é sobre você entregar ao seu filho a sua própria escolha todo o tempo. O ponto é ensinar os seus filhos a fazer boas escolhas. Então são duas coisas bem diferentes. Mas, por exemplo, Débora, quando você acha que uma menina deveria escolher com qual roupa ela vai para a escola? Eu acho que quando ela começa a ir para a escola. Quando ela começa a ir para a escola, agora vai para a escola com 2 anos de idade, meu amor. Eu acho que, na verdade, hoje essa não é uma boa referência, porque é normal que essas crianças vão de uniforme para a escola. Quem sabe você possa falar sobre ir passear, sobre o mercado, sobre o culto, né? Ok, a roupinha para ir passear. Eu acho que, ouvindo aí as mães ultimamente, as crianças hoje, desde bem pequenas, elas já querem escolher sua roupa, né? Então eu acho que estão cada vez mais... desejando a sua na sua infância e adolescente. Mas assim, e se a menina quer sair num dia frio de blusinha e de shortinho, como é que funciona isso? Como que eu ajudo a criança a tomar a decisão, mas eu tenho que ter o cuidado dela? Eu acho que talvez se você tiver uma meia de lã, você pode mostrar para ela que ela pode ir com o calção se ela pôr a meia de lã. Mas enfim, eu acho que nessas situações a gente poderia separar aí umas 2 ou 3 peças de roupa e dizer para ela, o mais apropriado para esse clima, roupas aqui, o que você acha? Vamos escolher entre essas roupas aqui e continuar dando a ela opções, não apenas dizer, não, você não vai com essa roupa porque não é adequada.
e trocar aquela por outra que ela tenha que vestir porque você mandou ela vestir. Eu acho que se ela puder participar e entender, então, que isso precisa ser feito de uma forma diferente, mas ainda assim ela tem escolha, isso muda a perspectiva dela também. Então a gente está falando em não dizer, não, isso aí não tem nada a ver para a criança, quando ela faz a escolha, mas no lugar de deixar o guarda-roupa para ela, colocar 2 ou 3 peças que aquelas são adequadas e entre as adequadas ela poder fazer a sua escolha, mais segura, vamos dizer assim. É isso aí. A grande dificuldade aí, querido, não é a escolha, é quando nós desprezamos a escolha já feita, é a nossa reação. Imagina que você vai com isso. E não acontece até quando vai ficando maiorzinho e maiorzinho. Muitas vezes acontece. Eles tomam alguma escolha e falam, eu não acredito. E às vezes tem a ver com a condição do pai. Os pais não comem doce de manhã e a criança vai pegar, ai, isso é nojento, não acredito que você vai comer, ou salgado, né? Vai comer comida essa hora. O que vai acontecendo? Nós vamos desprezando, nós vamos dizendo para a criança, as suas escolhas são ridículas, as suas escolhas são inaceitáveis, as suas escolhas são... Então é melhor que a gente ofereça à criança escolhas dentro do que é aceitável, dentro do que é uma margem, do que deixar ela escolher e depois sair gritando, não, eu não acredito, ou desprezando, ou rindo das escolhas da criança. Eu acho que quando fala da aparência, né, isso pega bastante, principalmente para as mães que querem que os filhos andem bem arrumadinhos, né? Esses tempos a gente estava olhando algumas fotos das crianças, nem lembro porquê, e a Ana, quando ela tinha aí uns 7, 8, 9 anos, eu não lembro exatamente a idade dela, mas ela gostava muito de usar bandana, sabe? Era uma época que estava na moda lá, aquelas bandanas, assim, era tipo um chapéuzinho, né, de amarrar assim na cabeça, isso é bandana que chamava? É bandana, é um pano de amarrar, é o antigo lenço, né? E tinha as bandanas do Filhos do Homem também, e ela gostava muito daquilo lá, e ela andava bastante com aquilo, né? Bastante! E ela sempre, nessa idade, se vestia assim, né, bem diferente, assim. E ela olhando aquelas fotos, ela falou, mãe, meu Deus, eu lembro que eu usava isso. Achava eu sair ridículo desse jeito, devia ser um fiasco. Ela falou, pai, pra mim ela falou ontem, pai, olha eu na minha fase maloqueira. E eu disse pra ela, Ana, não era ridículo porque é uma fase que muitas crianças usavam isso. E depois você estava feliz vestida daquela forma. E não era assim uma coisa ridícula, era o teu estilo. Era só um pouquinho. Era o teu estilo. Então, claro que muitas vezes eu dizia, nossa, o que você acha de vestir isso ou aquilo? Mas muitas vezes ela não cedia e ela queria ir daquele jeito e a gente deixou. E eu lembro que teve uma mãe também uma vez que veio conversar comigo porque ela gostava de se arrumar e tal, e a filha já era mais largadinha. E ela deixava a filha, né, dentro de um limite também, naquela expressão, né, dela, da sua vestimenta, e um dia ela foi abordada por uma mãe ou uma amiga que disse, você anda tudo empreguetado e você deixa a tua filha vestida como se fosse uma miserável, uma coisa assim, né? E ela ficou assim ofendida e ficou triste porque ela falou, eu não tô não querendo que a minha filha se arrume, mas ela tem um estilo que ela não quer se periquitar. É nesse tempo, é o tempo dela. Como que eu vou obrigar, né? E eu disse, amiga, fica em paz, essa pessoa que te cobrou não tem nada a ver com a tua vida, você não deve prestar conta, você não tem uma prestação de conta pra fazer com ela, você tá em paz com a tua decisão, a tua filha tá bem, então sai dessa, né? E eu acho que a gente nessa fase também fica muito preocupado com a opinião dos outros. Talvez isso seja um dos maiores inimigos, né, Débora? O que as pessoas vão pensar ao redor? Então, né, você que tem uma filha aí, ou um filho que anda meio esculhambadinho de vez em quando, ele logo se ajeita, gente. E depois vai ter outra fase onde eles vão passar horas na frente do espelho, e depois vai ter outra fase onde eles não vão estar nem aí para provar que me aceitem do jeito que eu sou, e depois vai ter outra e outra. Mas na verdade, olha lá. As crianças da família real devem ter que andar bem impecável, amiga. Ai. Mas vê o que dá, né? Vê a loucura que é, né? Os nossos amigos de Windsor, né? Mas vamos lá. Gente, eu só falei do Windsor porque a gente tava jogando um joguinho com a Eliane e o Jader essa semana.
E a resposta da pergunta era Castelo de Windsor, que dá nome à realeza. Então vamos lá. Nós somos tudo a realeza, amiga. É nós que somos a nós que somos realeza. Isso mesmo. Queridos, então, primeiro, a criança precisa ser preparada para a vida adulta. Se você tem demasiadamente atenção em deixar tudo perfeitinho na infância, você tem uma linda infância, mas uma criança despreparada para a vida adulta. Outra coisa importante que a Débora citou e que eu acho que merece toda a nossa atenção é quando nós colocamos a nossa imagem refletida nas nossas crianças. Então, o que vão pensar de mim se o meu filho for com aquele tênis vermelho? O que vão pensar de mim se o meu filho for com aquela meia roxa? O que vão pensar de mim? E, na verdade, a gente não deveria usar os filhos para promover a nossa superimagem. Nós deveríamos pensar o que realmente está gostoso para eles, o que é bom para eles. E tudo isso nós falamos dentro de um processo de equilíbrio, dentro de um processo ajudando-os a fazer escolhas entre coisas adequadas e não deixando o mundo todo para eles decidirem, né? Nós já temos que contribuir com decisões para eles em tantas coisas. Nós precisamos ajudá-los a ter só o tempo adequado para os eletrônicos, nós precisamos ajudá-los em ter uma rotina para comer, uma rotina para dormir. Então, nas coisas que eles têm maturidade para decidir, nós precisamos deixar que eles decidam realmente, porque algumas coisas nós precisamos realmente dar margens para eles, e dentro da margem eles fazerem a escolha. Mas, naquilo que a gente pode deixar, eu tenho uma história que é muito interessante. Eu tenho várias histórias, eu tenho muitos amigos que têm uma história de infância, de adolescência perfeito. São, como diz Elielma ali, os príncipes da realeza. Sabe aquela pessoa certinha? A pergunta não é se ele tomou cachaça na adolescência ou não tomou. A pergunta é se ele tomou o segundo copo de Nescau, né? Porque era tão certinho o negócio, né? Posso tomar mais que um copo de Coca-Cola, mas não muito gelado, né? Sem pedras de gelo. Então, aquela coisa bonitinha, lindinha, né? Da meia passadinha até a meia, né? Da calça e a camisa e tudo lindo. E, na verdade, vários amigos, talvez 4 ou 5 amigos que eu lembre, que tiveram, assim, uma infância super regradinha, uma coisa linda, bonita de se ver. Mas desses 4 ou 5 que eu me lembro, nenhum conseguiu segurar um casamento. Nenhum conseguiu ser muito próspero na sua profissão. Eles foram crianças que realmente fizeram tudo certo. Eu não estou dizendo que tem que fazer errado, nem na infância, nem na adolescência. Mas o fato de que eles não tomaram basicamente nenhuma decisão sobre a sua própria vida os colocou em uma situação bem difícil quando eles precisaram exercer a sua hombridade, a sua autonomia e a vida adulta. E isso foi muito triste, porque são muito amados, são gente da melhor estirpe, mas que tiveram dificuldade em deslanchar como adultos. E agora, depois de algumas experiências amargas, alguns deles retomando a vida eu derrubei minha caneta. Alguns deles retomando a vida e tendo agora a oportunidade de errar e voltar atrás e começar de novo, que deveriam ter aí na adolescência, na infância. Então, às vezes, pequenas coisas aí fazem grandes diferenças ao longo da vida. E talvez esse seja o tempo que para você aí, pai e mãe, você ainda possa observar os seus filhos, perceber se eles estão crescendo, né, nessa área da vida deles, em fazer as suas escolhas, em aperfeiçoando dia após dia, né, fazendo escolhas ruins no começo, mas daqui a pouco fazendo escolhas melhores, porque isso com certeza vai afetar aí o futuro deles de uma forma bem intensa. Deixa eu contar uma história para vocês, mais uma história, enchendo de histórias por aqui, né? Eu não tenho ideia se o Samuel tinha 7, 8 anos e um dia ele subiu no muro no condomínio que a gente morava e era um pouco alto para aquele tamanho dele naquele dia. E eu vi ele lá no muro. Então, atenção, queridos. Se você vir seu filho em cima do muro, o que você não deve fazer? Meu Deus! E gritar, porque ele vai ficar em pânico lá em cima e provavelmente já cai com o seu grito. Então, olha, você sabe que tem um perigo, mas vai ser melhor que você respire e fale com tranquilidade com ele, porque
a intranquilidade aumenta o perigo, né? Então eu olhei para ele em cima daquele muro e eu falei, Samu, e ele, pai, o quê? Se eu pular daqui, falou, o que que tem? Eu me machuco? Eu falei, filho, talvez você se machuque. E ele me perguntando, pai, e se eu me machucar? É assim aquelas machucaduras que tem que ir no hospital ou é uma machucadura que dá para consertar em casa? Filho, eu acho que dá para consertar em casa. Mas assim, se eu me machucar assim, eu vou ficar muitos dias com dor ou vai ser só uma dor na hora? Filho, é bem difícil que você tenha muita dor. Pode se machucar e aí se você se machucar, eu vou ficar do teu lado. Mas se você não quiser pular, eu te ajudo a descer, eu pego você. Não, pai, mas eu acho que eu quero pular. Mas você tem certeza que eu não vou me machucar? Não, filho, você pode se machucar. Mas quanto que eu posso me machucar? Filho, você vai ter que decidir. Você quer que eu te pegue ou quer pular? Não, eu quero pular. E ele fez o saltinho dele lá. Não era grande coisa, mas tinha um risco sim dele se machucar. Mas eu gostei muito daquela experiência, foi para a vida toda, porque ele estava conferindo comigo o grau do risco, quanto era esse risco, qual assim, o nível de emoção que ele estava ganhando com esse risco e se ele deveria ou não correr o risco. Confesso agora que ele está mais velho, que eu gostaria que ele tivesse um pouquinho de medo dos riscos, porque eu gerei um filho destemido. Muita coragem na vida. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de medo, um pouquinho mais de temor, seria mais útil nesse momento de vida da adolescência. Mas uma coisa eu sei, ele é um homem destemido, ele tem muita coragem e ele pode alcançar coisas incríveis na sua vida, porque ele está aprendendo a medir o risco, ele está aprendendo a tomar a sua decisão, ele está aprendendo a correr aquele risco, aquilo e encarar as consequências dos riscos. Isso é ruim para a adolescência, porque normalmente quem tem muita coragem acaba fazendo uma curva um pouco mais longa aí na adolescência, nos seus experimentos, nas suas emoções que deseja. Mas se isso for debaixo de muita oração, debaixo de cuidado de Deus, bem administrado, vai ter muita coisa boa aí para o futuro dessa geração intensa, mas uma geração que sabe se comportar com a vida. Verdade. O Samu sempre foi aquele que reuniu os amigos para as aventuras e o que saía ileso, né? Isso foi muito ruim. Os piá de prédio sempre saíam machucados, cortados. Ô, amor, mas agora os pais do piá de prédio estão ouvindo aí, não é assim, não, né? Não estão ouvindo. Mas vão ouvir. Mas ele teve muitos amigos. Não, na verdade, muitos amigos 3. acabaram se machucando. Perdão, pais e amigos, mas o fato de correr um pouco de risco e aprendendo a lidar fez com que ele pulasse na hora certa. Das histórias, das oportunidades. Até hoje, né? Ele anda pulando na hora certa. E alguns não saem da bagunça na hora certa e acabam passando por mais dificuldades. Uhum. Claro que é muito delicado, a gente precisa cuidar, porque nós não vivemos dias bons, nós vemos oportunidades muito perigosas para a vida dos nossos adolescentes, nós não somos completamente felizes com as escolhas que os nossos filhos têm feito. Não quero aqui dizer uma escolha, outra escolha, nem dizer de Samuel e Diana, porque acho que eu preciso respeitar a individualidade dele. Claro que se nós fôssemos no lugar deles, algumas coisas que eles fazem nós não faríamos, algumas coisas que eles não fazem nós faríamos, mas nós precisamos entender que essa é a individualidade deles. Próximo capítulo, microgerenciamento. O que é microgerenciamento? Se você vai dizer para o seu filho lavar louça, você vai dizer, filho, eu vou chegar às 6 horas da tarde, eu quero que você lave a louça. Combinou? Combinou com seu filho para lavar a louça? Para 6 horas da tarde tá lavada a louça? Chega, não precisa dizer para ele, filho, assim, ó, esquenta a água para passar nos pratos. Filho, ó, agora eu vou sair, ó, vai agora no começo, que se deixar mais de tarde você vai acabar esquecendo. Filho, faz assim, ó, primeiro faz a tarefa, depois lava a louça, depois... Querido,
estabelece uma consequência. Se ele não lava a louça até às 6, esquece. Porque se você gerenciar cada detalhe, ele nunca vai gerenciar nada na sua vida. Você precisa dar o objetivo, o limite e crer. Agora, se chegar uma vez, 6 horas da tarde e não tiver, ele tem que sofrer a consequência. Eu vou dizer uma coisa para você. A consequência relativa àquele problema. Por exemplo, olha, filho, agora que você não lavou, eu vou ter que fazer as coisas da janta, então vai ficar uma bagunça aqui, você vai precisar lavar do almoço e da janta. Uma consequência que tem a ver com aquilo que ele decidiu. Decidiu não lavar, agora fica mais coisas para você e você vai ter que fazer isso de noite. Você não vai poder sair ou não vai poder ver alguma coisa que você gostaria, ou jogar de noite, você vai lavar a louça e vai ter muito mais louça. Então, é melhor a lição para ele aprender. Deixei para a última hora, não deu certo, isso foi ruim para mim. É melhor que você ficar dizendo assim, 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 assim. Além de você ser chato, e você vai ser muito chato mesmo, você não produz nele a consciência de causa e efeito, a consciência de semeadura e colheita. É um desafio. Aqui em casa tem alguém que tem mais desafio com microgerenciamentos do que eu. Eu acho que as mães, no geral, têm mais desafio, né? Porque a gente tem mais a tendência de querer explicar como faz as coisas exatamente, né? E talvez a gente precise observar e talvez olhar para nós mesmos e perceber isso, porque às vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Você está tão acostumado a fazer aquela coisa de um jeito que quando você vê o outro começando a fazer, você quer ensinar exatamente como ele deve fazer aquilo, né? E talvez aqui tenha um ponto importante. E aí os filhos de hoje em dia vão dizer, mãe, tem YouTube. Enquanto eu faço, eu coloco um vídeo lá e aprendo como é que lava a louça e não deixa engordurado. Então, filho, não deixa engordurar aqui. Se ele perguntar como que faz para não engordurar, você fala, passa uma água quente. Ou você sai e diz assim, dá uma olhada no YouTube como fazer para não ficar nenhuma gordura. E vaza, sai fora e deixa ele descobrir. Porque as coisas, esse tipo de educação ativa, onde ele fica responsável por descobrir como fazer, é muito útil e é para a vida toda. Enquanto a educação que é microgerenciada, a hora que eu perco o meu gerente, vai muito mal. Olha lá, ó. Ai, eu sou assim. Microgerencia por aí, Sandra. Fala tudo como fazer direitinho. Deixa o paninho dobrado aqui em cima da torneirinha. Muito bem. Às vezes a gente só quer facilitar a vida deles e facilita demais. Querido, mas é o seguinte, quanto mais fácil a vida dele for agora, mais difícil vai ser depois, né? É quase uma regra. Às vezes é a gente que precisa, né? A gente que precisa ensinar e eles não estão a fim de aprender, então não funciona. Viu? Sabe quando que a pessoa vai aprender de verdade? Quando ela tiver necessidade. Por exemplo, quando eu estudei, eu fiz 2 anos e pouco de processamento de dados, então se alguém precisar ir programar em COBOL, em Pascal e fazer algoritmo de programação, pode procurar alguém agora, porque eles são muito melhores que eu, né? Não vou dizer para me procurar para fazer isso, mas sim. Então o que acontecia? A gente aprendia computação num livro, pensa, aprender num livro. Aliás, conhece? Filhos talentosos, líderes grandiosos? Um dia eu mostro os livros da gente. Tem pelo menos 60 aí de paternidade. Mas enfim, a gente falava de computação no livro. Ninguém aprendia nada. Algumas pessoas iam para o computador e começaram a desenvolver. Hoje, talvez, algumas das maiores empresas de informática da nossa cidade, que é um polo de informática, sejam de pessoas que estudaram naquela época e que pegaram um computador e tiveram muita dificuldade, mas conseguiram suplantar os problemas e se desenvolver e fizeram essas empresas. Agora, aqueles que só aprenderam no livro não tem jeito. Por quê? Você só aprende mesmo. Um adulto só aprende em 2 circunstâncias. Ou se ele entende que vai ter alguma vantagem com aquilo que ele está aprendendo, ou se a solução que você está oferecendo ajuda ele a sair de algum problema. Ou para conquistar alguma coisa ou para sair de uma encrenca. E não adianta, o filho chegou na adolescência, ele aprende 2 coisas. O que ajuda ele a sair de uma encrenca ou o que faz ele prosperar nos sonhos dele. Então você tem que atrelar toda a educação aos sonhos, aos propósitos. Porque senão, já conhece a expressão, entra por aqui, sai por aqui? Então é desse jeito.
A Silvana está falando ali, eu facilito tudo para os meninos, né? E às vezes esse é o nosso maior erro como mães. A gente quer facilitar demais, a gente precisa dar um pouco mais de espaço para que eles possam aprender e ser responsáveis por pequenas coisas, pequenas tarefas, né? E eu tive essa dificuldade aí também, né, na infância, principalmente nas questões aí de ajudar as coisas em casa. Demorava tanto para aprender e fazer direito que deixa que eu faço. Né? Foco no resultado e não no processo. Isso é outra depois história. Me fez falta, né, ter feito a coisa de um jeito diferente. Mas isso é assunto para outra hora, né? Na verdade, isso do microgerenciamento é muito importante. Por favor, à medida que os seus filhos forem ganhando idade, dê só a tarefa para ele e permita que eles vão desenvolvendo. Mas eu gosto de servir meus filhos. Ótimo. Então, coitadinha da sua futura nora, é mais ou menos. Atenção para isso. Eu quero ter uma nora só, hein, amiga? Eu só tenho um filho. Não, mas ela está respondendo para a Silvana aqui. Tá. Então, gente, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu gosto de servir. Eu gosto de servir meus filhos. Eu também gosto. A Débora viajou uma vez com a Ana, elas ficaram 59 dias fora, 60 se contar o dia da viagem, mas que eu não a vi por 59 manhãs e noites sem sentido na minha vida, porque ela não estava comigo. Então, assim, eu gosto de servir. Eu gostava de fazer comida para o samba, eu gostava de arrumar as coisas, eu gostava de fazer, desde de fazer um café da manhã quente, bom, e fazer almoço, e fazer janta, e fazer tudo. Eu amo que o Samu tá jogando, e ele fala, pai, o quê? Eu tô jogando aqui, você não pega água para mim? Eu vou na geladeira, eu pego água, eu ponho o gelo do jeito que ele gosta, e às vezes ponho o canudo, se é uma outra bebida, porque ele quer preservar o malte dos dentes, ou sei lá o que, né? E aí tudo bem, eu sirvo ele, mas preste atenção como eu faço. Em um outro momento, eu falo, filho, faz o café pro pai. E aí ele vai servir. Então eu o sirvo, eu continuo tendo o prazer de servi-lo, o prazer de fazer as coisas, o prazer de dar na mão dele, o prazer de cortar tudo e colocar perfeitinho na frente dele. Mas como eu compenso isso? Algumas vezes eu peço para ele fazer. Filho, serve a gente hoje, pega lá, faz a linguicinha, corta, traz aqui, serve a tua irmã, faz desse jeito, faz daquele jeito. Então ele, sendo servido, aprende a servir. O que muda de equilíbrio? Quando você só serve e você... Então não posso servir meu filho porque ele vai ficar mal acostumado. Você pode servir seu filho quanto você quiser, desde que você gere oportunidades para que ele também sirva. Então servindo você é um modelo. Não servir nunca, fazer sempre por si, também não é bom, porque você perde a oportunidade de mostrar como servir, você perde a oportunidade de dar afeto dessa forma, de manifestar amor dessa forma. Aliás, linguagem de amor do serviço é uma linguagem do amor muito importante. Para muita gente é a primeira linguagem. Então, veja quanto é importante você se servir. Aqui, gente. Então tá difícil a vida. É muito importante você servir, mas também abrir oportunidade para eles servirem. E aí, vocês têm perguntas? Nós estamos caminhando para o final da nossa live. Vocês têm alguma coisa que vocês querem dizer? Alguma pergunta? Escolhendo objetivos e não caminhos, preparando para a vida adulta e não focando demasiadamente na vida das crianças ou da adolescência. Se você tiver alguma coisa que você quer perguntar, é nosso prazer responder para você aí, ok? E aí, meu amor, aqui no Conexão Extrema Filhos, a gente está tentando ser o mais prático possível. Vamos lá, Antoninho. Meu filho cozinha e eu lavo a louça. Nosso combinado. Olha que maravilha. Filho que cozinha, amiga. Ô, Glória. É a Glória, né? Eu tô tentando ensinar o meu filho a cozinhar, mas ele vê que eu só cozinho de vez em quando. Só de vez em quando. Quando ele leva os amigos lá, ele dá o seu jeito. Dá os pulos, né? Ele tem uma casa do lado da nossa aqui, mas é a casa dele. Ele fala, vamos lá na minha casa. Muito legal. Assim, aqui no Conexão Extrema Filhos, a gente está empenhado em fazer algumas coisas que façam sentido e diferença para vocês. Nesse momento, eu estou terminando de escrever como desarmar as 20 maiores armadilhas que roubam seu filho da fé.
Como desarmar as 20 maiores armadilhas que roubam seu filho da fé. Vou fazer um e-book e daqui a pouquinho esse e-book vai estar aí no Conexão Extrema Filhos, tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, mas principalmente lá no YouTube. Acredito que em uma semana está pronto e está à disposição de todo mundo. Então, sim, a sua participação... Ó, ninguém está perguntando, porque eles estão com medo que o filho assista depois e veja, ah, minha mãe perguntou. Não é para você perguntar assim, meu filho é muito fedido, como fazer ele tomar banho? Não precisa fazer um negócio desse, né, com o seu filho. Mas se você quiser perguntar assim, dizendo... Olha, o filho do meu vizinho, né? Como fazer para ele tomar banho? Talvez a gente possa te ajudar mais. Mas ok, queridos, essa é a nossa mensagem de hoje, esse é o nosso coração para você. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês sempre, de compartilhar um pouco do que Deus está falando com a gente e da nossa experiência de vida. Você já descobriu que Deus sempre pôde tomar, sempre foi sábio, muito além do ser humano? Incomparavelmente além. O ser humano não é pó perto dele. Mas ele chega no Éden e diz para Adão, Adão, põe nome nos animais. Por que ele fala para Adão dar nome aos animais se ele é mais sábio do que Adão para dar nome aos animais? Porque Deus, que pode soprar um vento que leve todo o mato e tudo para fora e deixar o jardim perfeito, diz para o homem, cultiva o jardim, faz desse jeito, organiza dessa forma. Porque Deus usa o homem como seu colaborador na terra em função do belo e do útil. Por quê? Porque tudo isso é uma preparação para o homem que está sendo criado para governar com ele eternamente. Então, assim como Deus fez com relação ao homem, nós precisamos fazer com relação aos nossos filhos. Ainda que nós possamos tomar as atitudes, as decisões, apontar os melhores caminhos, só vão ser melhores caminhos se forem caminhos deles. Se eles viverem os nossos caminhos para eles, eles podem viver o que nós achamos a glória, mas eles sempre vão ser frustrados e sempre vão ter aquela síndrome da ex, assim, eu tô com essa, mas tô pensando na outra que eu não deveria ter deixado. Eles sempre vão ter aquele pensamento de que tem uma outra vida que seria mais legal se eu fosse livre, tem uma outra história que seria mais legal. Então, não deixe o seu filho nessa angústia de ser só continuidade das suas decisões. Ajude-o para que a vida dele seja verdadeiramente a vida dele e ele seja pleno nessa vida. É isso aí, queridos. Contem com a gente. Sempre que vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma mensagem, alguma sugestão de um assunto que vai ser importante para você, nós estamos abertos aí para a sua sugestão, para a sua dica, para a sua necessidade, porque o nosso desejo é servir a sua família com as coisas que o Senhor tem acrescentado aí na nossa vida. É isso aí, pessoal. Então, amamos estar com vocês. E ó, eu vou deixar aqui o meu leãozinho. Opa, não vai aparecer assim. Olha que bonitinho, né? Sempre tem um leãozinho dentro do leão. Lembra quem você foi, lembra que você precisou aprender e que você já foi pequeno. E isso vai ajudar você a contribuir muito mais acertadamente com seu filho. Um grande abraço, Conexão Extrema Filhos, sempre com você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.